Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Shoftim, que significa juízes e oficiais. Essa Parashá, irmãos, ela tem uma conotação interessante. E por quê? O Eterno ordena a Moshe que ele possa estabelecer juízes e oficiais entre a nação de Israel. Qual seria o motivo do Eterno fazer isso? Será que isso tem um motivo? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de dizer para você o seguinte: essa Parashá, ela vai lá de Deuteronômio 16, 18 até o 21, 9. E essa Parashá, ela fala muito sobre autoridade. Então eu gostaria de tratar um pouco com você agora sobre essa questão da autoridade. Até onde e qual é a importância da autoridade nas nossas vidas? Vamos ver isso? Primeiro, o texto da Torá, ele diz para a gente assim, ó: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Eterno teu Criador te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com o juízo da justiça. Bom, essa é uma questão que a gente precisa novamente analisar. Esses oficiais, os juízes e os oficiais, eles precisam estar em todas as cidades. Ou seja, a justiça precisava estar espalhada por toda a nação de Israel. Essa palavra Shoftim, ela dentro dela tem a palavra Peshat, que significa simples. Ela alude a uma coisa que é muito interessante: julgamentos básicos, diretos, que tem uma presunção de crime e que requerem punição. Então, eu quero mostrar para você algo. O juiz, ele não precisa complicar. O juiz precisa fazer uma coisa. Ele tem um caso, tem as evidências, e ele, de forma simples e direta, tem que analisar as informações, cruzar as informações e proferir uma sentença. Ele não tem que complicar. O juiz não pode complicar. A própria palavra aqui em hebraico fala da simplicidade que um julgamento deve ter. E quando eu falo de juízes, eu estou dizendo o seguinte: não são só os juízes que secularmente nós conhecemos. Eu estou falando para você o seguinte: que todas as vezes que qualquer um de nós estivermos envolvidos em qualquer questão, que nós vamos ter que julgar entre uma coisa e outra, não deve haver complicação. Pegue os fatos, analise um lado, o outro, cruze as informações e tome uma decisão. Simples assim. Então, pela Torá, não deveria haver qualquer dificuldade para que esses homens pudessem proferir os seus julgamentos. Compreende isso? Aí depois, nós temos os policiais, né, que são os shoterim. E dentro de shoterim, nós temos a palavra shetar, que significa certificado. O que significa que o julgamento, depois que ele é feito, é proferido uma sentença, ela deve ser escrita, registrada e enviada para que ela possa ser cumprida. Então aqui nós temos o papel do juiz para julgar e dos policiais para poderem executar aquelas ordens debaixo de um certificado. E esse certificado, o que é? É o resultado do julgamento. Então, irmãos, nós vamos perceber aqui que existem duas funções separadas. Uma não se mistura com a outra.
Isso mostra para a gente que o Senhor já detalhou a forma como as coisas deveriam acontecer. E ele vai fazer isso aqui com Moshe, com o intuito de dizer o seguinte: Moshe, você precisa dividir a autoridade que você tem. Já havia os anciãos, agora tem mais duas outras categorias de pessoas que vão atuar nessa área de julgamento. E é importante salientar isso, que o Senhor já estava vendo lá na frente como Israel haveria de se comportar, ou seja, eles perderiam o rumo, eles se desviariam do caminho do Senhor e eles iriam precisar que pessoas fossem levantadas com a função de trazer o restabelecimento da lei. Por isso essas pessoas estão sendo agora aqui separadas. E o Senhor está constituindo estas pessoas. Então isso significa uma outra coisa, irmãos. Isso significa que no mundo espiritual existe uma hierarquia onde o tribunal celestial se reúne, são apresentadas as evidências, as provas, o tribunal celestial julgará e dará ordem para que os seres celestiais, no caso que nós conhecemos como anjos, eles possam cumprir tais sentenças. Então, nós vamos ver o seguinte: essa estrutura que está sendo proposta aqui para Israel é uma estrutura que já existe no mundo espiritual e ela está sendo só repassada para a terra. Eu quero fazer um comentário aqui antes de entrar mais a fundo. Quando o Eterno está fazendo isso, qual é a intenção dele? A intenção do Eterno é espelhar os céus e a terra. Então, os padrões que a Torá está dando aqui não são padrões aleatórios. São padrões que existem nos céus para que eles possam agora completar uma retificação, trazer uma restauração para o homem através destes padrões. E eu vou dizer uma coisa para você: se não fosse o Eterno instituir isso, dificilmente nós teríamos as cortes de justiça hoje. Nós poderíamos ter outros mecanismos, mas estes não. E você vai perceber uma outra coisa: as nações civilizadas no mundo inteiro copiam este padrão da Torá. E aí nós vamos perceber uma outra questão, que isso aqui tem que ser feito dentro de uma forma, ou seja, o julgamento ele precisa ser feito de uma forma que está explícita aqui. Como é que é? Está escrito assim: não torcerás o juízo e nem farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, que é suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então eu quero tentar mostrar uma coisa para você aqui. Por que que o Senhor está dizendo que os juízes não podem torcer? O que significa torcer o juízo? É uma pessoa pega uma questão que está certa e declara que aquilo está errado. E pega o errado e diz que está certo. Por que isso não pode ser feito? Porque no tribunal celestial tem um padrão. E o que é certo e o que é errado. Não dá para trocar estes dois padrões. Senão o Eterno deixaria de ser quem ele é. Veja bem. Então, nós estamos dizendo aqui que um juiz, ele é a figura, ele é a imitação, a emulação do Eterno no tribunal celestial. Outra coisa, não farás acepção de pessoa. Eu vou beneficiar o pobre em detrimento do rico, porque o pobre é pobre, tadinho dele, eu vou ajudá-lo.
Não. Se o pobre tem razão, deve ser dado ganho de causa a ele. Mas se num embate entre um pobre e um rico, o rico tem razão, tem que ser dada o ganho de causa para ele. Ah, mas ele é rico? Não interessa se ele é rico. Tem que ser feito um julgamento e, analisados os fatos, dar-se o veredito com justiça, mostrando a coisa correta para quem está com a razão. Então aqui, não farás acepção de pessoas, não se pode fazer isso. Se uma autoridade for julgada, essa autoridade precisa também passar por esse crivo da justiça. Não interessa, porque é o fulano de tal, porque é um presidente, porque é um senador, porque é uma pessoa... Não, se a pessoa errou, ela precisa ser julgada da forma correta. Por isso, o padrão do juiz tem que ser um padrão muito alto. Ele não pode aceitar suborno, inclusive presente. Por isso, irmãos, na justiça brasileira nós temos uma figura de que se o juiz se comunica com uma das partes, ele pode se declarar impedido, incapaz de julgar, porque ele teve uma comunicação. No passado valia, né? Mas veja bem, qualquer contato pode gerar uma situação na qual possa haver uma insinuação ou possa ser dado um presente. E como a Torá diz, esse presente, ele cega os olhos dos sábios. Pressupõe-se então que um juiz também é um sábio. E a Torá continua dizendo, e perverte as palavras dos justos. E o juiz também, por esse texto aqui, ele é tido como um justo. Então veja qual é a colocação que a Torá faz do caráter de um juiz, para que ele possa julgar com justiça, ou seja, aplicando os parâmetros divinos, para que aquilo que está nos céus venha para a terra e esse padrão seja utilizado para poder equilibrar, equalizar os relacionamentos entre os homens. Então, irmãos, isso aqui se torna uma coisa muito alta. Isso aqui é um padrão muito excelente. E a pergunta que por vezes eu me faço, ao acessar um noticiário, receber às vezes uma mensagem sobre algo que está acontecendo no nosso país e no mundo, eu me faço uma pergunta. Os juízes da história mundial, quando esses homens se apresentarem diante do Supremo Juiz, qual será eu não vou chamar de narrativa, né? Porque não vai ter narrativa. Qual será a exposição que eles vão fazer do trabalho realizado por eles, julgando as pessoas? Cada caso teve um desfecho diferente. Existem casos, irmãos, que as pessoas chegaram a morrer e a justiça não foi feita para aquelas pessoas. E aí se pergunta, qual será o julgamento do justo juiz para esses juízes? Você entende que eles têm um padrão aqui e uma outra coisa que eu vou te dizer aqui, que nenhum desses juízes vai poder dizer assim, Eterno, eu não sabia, eu nunca li a Bíblia. Tem uma coisa dentro da lei brasileira que é o seguinte, ninguém no Brasil pode dizer assim, eu não sabia da lei. Por quê? Porque a Constituição está à nossa disposição. Então, nós temos acesso à Constituição, nós não podemos nos desculpar diante de uma autoridade dizendo assim, eu não sabia. Ok? A mesma regra vai ser aplicada no Tribunal Celestial.
Por quê? Porque a Bíblia está disponível para todo mundo, inclusive para os juízes. Então os juízes não terão como se desculpar diante do Eterno. E a pergunta que não quer calar também é a seguinte: e os juízes que são reconhecidamente corruptos e malignos? Esses, irmãos, não tem nem o que falar. Eu acredito que haverá um lugar reservado para esse grupo de pessoas no inferno, com punições terríveis, porque eles destruíram a vida de muitas pessoas. Estou falando de juiz corrupto, ok? Eles para eles não interessa quem é o Eterno. Será que um homem desse se preocupa em falar assim, puxa vida, eu vou fazer a coisa certinha aqui porque eu tenho temor a um Deus que está nos céus e que um dia vai me julgar? Se ele é corrupto, ele não vai nem pensar nisso. Então, isso aqui é uma outra coisa muito, muito interessante a ser considerada. E novamente eu quero aplicar esse padrão descendo o nível agora para nós que somos seres humanos comuns, digamos assim. Todas as decisões que nós tomarmos, nós vamos ter que comparecer diante do Supremo Juiz, para que ele possa avaliar e dizer assim, ó, você decidiu bem, você julgou bem quando era necessário, porque você tinha um grau de autoridade, porque todos nós temos graus de autoridade. Por exemplo, um pai e uma mãe têm autoridade sobre os filhos, o marido tem autoridade sobre a mulher e os filhos. Por mais que nós queiramos fugir disso, todos nós, em algum momento das nossas vidas, nos tornamos juízes. E a grande questão é, quando nos apresentarmos diante do grande juiz, qual será o nosso retorno daquilo que nós utilizamos como nossa autoridade para julgar outras pessoas, inclusive dentro da nossa família? É uma outra pergunta a se fazer. E a Torá continua ela dizendo o seguinte, a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Eterno teu Criador. Agora, para mim mostrar para você um outro aspecto, que a justiça é um caminho. Ou seja, fazer as coisas dentro do padrão do Eterno é um viver diário. Então isso significa aqui que para o juiz fazer a coisa correta, ele vai ter que conhecer a palavra do Eterno, tem que conhecer toda a Torá e principalmente alguns aspectos legislativos que estão nela. E aí eu gostaria de dizer para você que dentro desse aspecto aqui, modernamente, ele tem que conhecer o livro de Romanos, que foi escrito pelo Rabino Shaul, porque ele é um tratado legal. É um livro assim excepcional para poder implementar essas questões judiciárias. Ok? Então, dentro disso, tem que ter esse conhecimento para seguir esse caminho. Lembrando que todo julgamento feito na terra vai ser depois reavaliado nos céus. Então, por isso que o Senhor nos dá aqui uma orientação. A justiça seguirás. E depois ele complementa, para que vivas. Quando ele fala para que vivas, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é para mim ter uma boa vida aqui na terra. Não, não é só isso não. A palavra vida, ela está no plural em hebraico, Haim. Então o que significa? Que nós temos dois níveis de vida. A vida aqui terrena e a nossa vida no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não supervalorizarmos a vida aqui e esquecermos do segundo momento. E nós não podemos só pensar no segundo momento e não fazer nada aqui. Então tem que haver um equilíbrio entre esses dois momentos da nossa vida. Por isso que é necessário o nosso entendimento sobre isso aqui. E veja bem,
quando ele completa o verso dizendo, e possuas, além de você ter a vida, você vai possuir em herança a terra que te dará o eterno teu Criador. Como o povo de Israel estava no deserto, essa promessa se referia à terra prometida, a Canaã. Então eles vão ter justiça aqui, vão praticar a justiça lá e vão receber como uma herança física, uma nahalá, que é uma herança física, eles vão receber o quê? A terra. Só que essa terra prometida, ela também diz respeito ao Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, eu vou receber dois tipos de herança. Uma herança aqui, física, uma herança na qual eu vou trabalhar, a qual eu vou vivenciar, a qual eu vou desfrutar enquanto ser humano, me preparando para que eu possa remeter a segunda parte da herança, a continuidade dela no mundo espiritual. Então veja que esses aspectos aqui, como eles estão conectados, nós precisamos entender o seguinte, a justiça ela precisa ser feita de uma forma muito sensível, ela tem que estar de acordo com os padrões gerais da Bíblia. E quando eu digo isso, eu estou falando isso pelo seguinte, porque o juiz, no mundo secular que nós conhecemos, ele não vai pegar a Bíblia para poder julgar. A maioria dos juízes hoje tem asco da Bíblia, tem ódio da Bíblia. Não se sabe por quê, né? Aliás, a gente sabe, né? Eles estão endemoniados. Mas ele não quer saber de Bíblia. E se durante um julgamento, um depoimento, se falar da Bíblia, corre-se o risco ainda de acontecer qualquer coisa. Entendeu? Mas eu digo isso, irmãos, porque nós estamos chegando num tempo em que as escrituras, elas estão sendo combatidas veementemente. Por quê? Porque o Senhor vai trazer julgamento sobre a terra. E aí, eu quero te mostrar agora mais duas facetas rapidamente disso para você poder entender. A primeira faceta sobre essa questão aqui dos juízes e dos oficiais está no livro chamado Juízes. É um livro que vai vir depois do livro de Josué. E esse livro é interessante porque quando Josué, que é um grande líder, morre, não se levanta em Israel um outro grande líder. E aí a nação começa a ter problemas. Porque sem uma liderança forte, o povo começa a dizer assim, bom, não tem um líder, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu jeito. Eu aprendi assim, eu vou fazer do meu jeito, porque não tem ninguém para dar uma ordem e dizer, o caminho é por aqui. Eles já estavam em Canaã, já desfrutavam da promessa, porém, precisava ainda solidificar uma série de coisas na própria terra. E aí, quando Josué morre, há uma necessidade de se ter, então, agora, homens que se levantem. Mas não levantou um grande líder. Então começam a levantar-se juízes. E por que eles se levantam? Porque vai haver um ciclo agora. O povo cai no pecado, na desobediência. Então, essa desobediência ela começa a se tornar algo contínuo. O Senhor, ele envia, então, como punição, o inimigo para poder oprimir a Israel. Quando Israel está sendo oprimido, então, há um clamor aos céus. Veja que o arrependimento aqui vem só com a opressão. E a gente podia aprender uma lição disso aqui. Não é verdade? Por que eu tenho que esperar o Senhor me dar pancada para que eu possa me arrepender e fazer o certo? Se eu errei, pequei, não fica mais fácil e menos doloroso pedir perdão e acertar tudo com o Senhor e com quem de direito do que esperar o Senhor ter que bater? O povo de Israel acabou passando por esse ciclo e o Senhor começou a bater. Aí o povo começou a clamar a ele. E nesse clamor o Senhor então levantava um juiz, levantava um homem, e esse homem se tornava um líder militar
para poder então, com um exército, vencer os inimigos e restabelecer a Shalom, a paz, em Israel. E aí nós vamos notar uma coisa interessante. Por que que isso teve que acontecer durante todo o livro de Juízes, de forma cíclica? Porque o povo não aprendeu. É duro falar isso, mas as pessoas não aprenderam. E interessante que a falta de líder ocasiona isso. As pessoas vão relaxando. Ah, não, tá bom. Ah, não, não tem problema. Tá tudo tranquilo. Eu tô agora em paz, agora eu vou ficar na boa. E a pessoa entra na tal da zona de conforto. E a pessoa começa a relaxar e fala assim, ah, não tem problema, um pecadinho aqui, outro ali. Ah, agora eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. E começa a retornar aquele ciclo de pecado. Aquilo começa a se alastrar de novo pelo país. O Senhor precisa mandar de novo a opressão. E no arrependimento, que veio através da opressão de novo, ao clamor. E quando há o clamor sincero, o Senhor então tem que levantar um juiz para poder redirecionar, vencer o inimigo primeiro e redirecionar a nação. Você percebe a dificuldade que há no coração do homem, estou falando de nós, seres humanos, de mantermos um padrão? Será que você percebe a dificuldade que há em nós obedecermos? E hoje, irmãos, hoje ao contrário deles, hoje nós temos toda a Bíblia, com todos os padrões, com explicações, com rabinos, com pessoas abalizadas, capazes de trazer uma interpretação linda, límpida e simples da palavra para a gente pegar hoje e obedecer hoje mesmo. E mesmo assim o povo se perde. É impressionante nós percebemos essa realidade. Então, há uma necessidade de ter os juízes e os policiais. Há uma necessidade do povo receber uma palavra e manter. Ah, eu tenho que obedecer, então eu não posso, como a gente diz, eu não posso afrouxar as cordas da obediência. Eu tenho que mantê-las esticadas. E isso requer o quê? Disciplina. E eu falo isso, irmãos, não é só para obedecer a palavra, é para qualquer coisa. Tá? Vou te dar um exemplo aqui clássico. Uma pessoa que precisa emagrecer e ela resolve que ela tem que fazer dieta e tem que fazer exercício. Se ela não for disciplinada, ela vai fazer um dia, 2, 3, empolgado, uma semana e de repente começa a cair o nível da empolgação. E ela levanta num dia e fala assim, ai, hoje está frio, está muito calor, eu estou muito cansado, muito cansada, hoje eu não vou. E começa a quebrar aquele ritmo. E começa a abrir mão do compromisso que ela fez por ela mesma. É a mesma coisa com a palavra do Eterno. A pessoa começa a desobedecer em coisas pequenas, abrindo mão de uma coisa pequena, outra ali, e de repente quando ela vai notar, já é tarde demais, porque a sua desobediência já está consumada e ela já está nas garras do inimigo. Só que na maioria das vezes, isso acontece e a pessoa não percebe. Por isso, as pessoas pecavam. E o Senhor tinha que mandar julgamento. Olha que coisa. E é engraçado, irmãos, que nos dias de hoje existem pessoas que estão falando, alertando, explicando. Não pode, não faz isso, volta para o princípio, larga, abandona isso aí. E mesmo assim, as pessoas ainda, esse cara é santarrão, esse cara é doido, pra quê? Deixa pra lá, entra por aqui, sai por aqui, não tem nada a ver.
E então, irmãos, as pessoas estão sendo punidas hoje de forma individual. Mas nós sabemos que as punições também estão vindo de forma coletiva e até de forma nacional. E o Senhor tem usado as forças da natureza para fazer isso. Então, esse ciclo aqui de Juízes, ele é o reflexo da falta de liderança. Onde não tem liderança, tem bagunça. Entendeu? O livro de Juízes tem uma frase que é muito interessante. Cada um fazia aquilo que o seu coração desejava. Então, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então vou e faço. Não tem problema. Quem é o meu guia? É o meu coração. E o profeta já falou, o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Você entendeu isso? Quer dizer, o nosso achismo, eu acho que isso aqui é bom, sem perguntar, sem se aconselhar, sem consultar alguém que saiba. Porque, irmãos, o que está em jogo não é uma casa, um carro, um dinheiro, é a nossa salvação. O que está em jogo é muito mais do que uma coisa material, um pequeno prejuízo que vai se ter. O prejuízo é eterno e é irremediável, irreparável. Só que avisa-se as pessoas e as pessoas não querem ouvir. É por isso, irmãos, que na terceira etapa que eu quero abordar agora, nós temos um livro que fala só sobre julgamento na Bíblia, que é o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, se você ler bem, você vai ver que os primeiros capítulos há uma pequena apresentação e tal, e de repente, lá no capítulo 6, começa a vir o julgamento. Ele vai se estender por praticamente todo o livro. E aí você vai pensar o seguinte: por que o Eterno está batendo tanto no mundo? A resposta é simples. Porque as pessoas estão pecando cada vez mais e fazendo mais injustiça. Então hoje a injustiça toma o lugar da justiça. E como o tribunal celestial está implementado e em funcionamento todos os dias e o dia todo, o julgamento vai vir. Vai chegar um momento no nosso tempo que vai alinhar com o tempo do Senhor, porque para ele é tudo agora. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer assim: agora vamos julgar a terra. Vamos julgar a população toda. Por quê? Porque todos se extraviaram. Rabino, mas o Senhor não pode dar uma oportunidade para as pessoas? Ele está dando. Ele deu a oportunidade. Ele deu o livre-arbítrio para o homem poder escolher. Se lembra que o Senhor faz tudo para o homem, coloca o homem num jardim e fala assim: olha, eu vou só te dar uma regra aqui. Esse fruto aqui, você não pode comer. O dia que você comer dele, você vai morrer. Ele tinha um mandamento. Aí vem a mulher. Não conseguiu obedecer um mandamento. E o que o Senhor precisou fazer? Teve que expulsá-los. E aí começou a implementar, através da tradição oral, nós entendemos isso, outros mandamentos. Entendeu? E esses outros mandamentos agora precisam ser cumpridos, porque o homem não conseguiu cumprir um. E lá no livro do Apocalipse vai haver um julgamento geral. O Senhor vai ter que matar os ímpios. Nossa, Rabino, misericórdia! O que ele fez com o homem na época de Noé? Não é? Teve que matar com um dilúvio. Por quê? Porque a iniquidade chegou em tal ponto que ele falou assim: não aguento mais. Passou um pouco de tempo, na época de Abraão, 4 cidades, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim.
o Eterno precisou dizimar 4 cidades por causa do pecado. O homem aprendeu a lição? Não. Veja bem, irmãos, eu estou mostrando algo para você que é assustador. Eu estou falando isso aqui arrepiado, porque misericórdia, as pessoas não estão entendendo. Nós estamos falando, acorda, 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 porque o julgamento virá. E o livro de Apocalipse ele vai se cumprir, como dizem, né? Ipsis literis, ou seja, literalmente. E por quê? Porque o homem não parou ainda para se arrepender. Ele não quer saber de arrependimento, ele quer viver a vida dele. Ele não quer saber do amanhã. Ele quer ter o que ele puder, riqueza, fama, glória, passar por cima de todo mundo, não está nem aí. Se precisar, mata. Sabe? Por quê? Por um pouco de glória, um pouco de fama. E aí vem o livro do Apocalipse e o Senhor vem julgando, dizimando a humanidade. Bilhões de pessoas vão morrer em 7 anos. O Senhor vai proteger o seu povo. Isso está escrito lá no livro do Apocalipse. Mas o ímpio, a pessoa que não quer saber do Senhor, que faz chacota da palavra, aquelas pessoas que queimam Bíblia, cospem na Bíblia, pisam em cima da Bíblia, diz isso aqui não vale nada. Quem é o Deus de vocês? Esses vão receber uma punição exemplar. Eu queria só citar uma coisa aqui antes da gente terminar. Quando Moshe foi conversar com o faraó, num dos momentos da conversa com o faraó pergunta para Moshe assim, quem é o Eterno para que eu o obedeça? A pergunta ficou sem resposta na terra. Eu tenho uma opinião que eu vou dar para você agora. Eu acredito que lá na eternidade, assentado no trono, o eterno Yeshua, com aquele monte de seres celestiais lá, um olhou para o outro, acho que o Eterno falou para Yeshua assim, vamos mostrar para ele as nossas credenciais? Vamos. Yeshua deve ter dito assim, vamos mostrar, pai. E aí o Senhor mandou 10 pragas. O 10 está ligado a Keter, que é coroa. Ia dar uma coroa de libertação para a vitória de Israel, mas ia dar uma coroa de punição para o Egito e acabar com o Egito. Então, irmãos, as pessoas vão receber uma coroa sim, só que é uma coroa em glória, que não tem nada a ver com a glória do Eterno. Elas vão receber sim um prêmio, porque a coroa está ligada à premiação. E a gente sabe que quando um atleta olímpico, né, ele ganha uma prova, ele recebe uma coroa de louros, né, sobre a sua cabeça, um símbolo da sua vitória. Então, imagine isso, que o Senhor, então, aqui na Torá, no livro de Deuteronômio, na Parashá Shoftim, ele está instituindo autoridades para que essas autoridades possam julgar o mundo com justiça, para que possa haver um equilíbrio no mundo e para que o mundo não seja punido. Nós já sabemos que esse equilíbrio foi quebrado e que o mundo hoje não se importa com esse padrão que desceu dos céus, porque foi o Senhor que implementou o padrão, o Eterno implementa o padrão e entrega para o mundo através da sua palavra. O mundo não quis saber, eles rejeitaram esse padrão. Agora o Senhor vai fazer o seguinte, já que vocês jogaram fora o meu padrão, vocês não vão ter direito de jogar fora a punição que eu vou dar para vocês. E o Eterno vai punir. Baruch Hashem, porque nós andamos à contramão da história do mundo. E nós obedecemos. E nós queremos continuar obedecendo e fazendo justiça nos nossos atos e nas nossas palavras.
Que o Senhor nos ajude para que nós possamos andar dentro disso. E nós não tenhamos necessidade de receber a punição. Por outro lado, que possamos receber o prêmio da soberana vocação que temos em Yeshua, o Messias. Que através dele nós possamos receber, então, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos estar ao lado dele. E ali sim, ele possa exercer conosco a justiça necessária para nos recompensar. Isso por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo aqui uma vida de separação. Nós não temos nada a ver com esse mundo, com esse padrão podre que está aí. Nós denunciamos isso e corremos o risco por fazermos isso. Por dizer que esse mundo está podre e que essas autoridades estão podres. E que se não se converterem, vão para o inferno. E vão ter uma punição rigorosíssima ali. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. E que possa trazer salvação a eles em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Que nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, Beshem Yishom, Amen, Amen.